Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do 5º ano, e eu estou aqui para mais uma aula do nosso Movimento Aprender Mais. Lembrando, que o nosso material é este, estamos utilizando o nosso livro Emai Ler e Escrever, volume 2 do 4º ano. E hoje, pessoal, é a nossa aula de número 32, certo? Já separa aí o seu material. Vamos trabalhar na parte onde estão as atividades de língua portuguesa, que é a parte do livro Ler e Escrever. Aí, no seu livro, você vai abrir lá na página 155, onde nós temos as orientações sobre a aula de hoje. Estamos no projeto didático, trabalhando o jornal, e hoje começamos a etapa número 4. Hoje nós vamos realizar as atividades 4A e 4B, certo, pessoal? Então, na atividade 4A, vamos trabalhar a leitura compartilhada de uma notícia e na 4B, vamos trabalhar a leitura de uma mesma notícia em diversos veículos, ou seja, publicada em diversos locais diferentes, por diversos veículos de comunicação. Então, aqui na página 155, o título da aula, a atividade 4A, leitura compartilhada de uma notícia. Caros alunos, esta atividade tem a finalidade de ampliar a competência em relação às práticas de leitura. Então, é uma aula para nos ajudar a melhorar a nossa leitura. Para isso, vocês receberão alguns textos publicados para lerem, discutirem, emitirem e compartilharem suas opiniões. Então, se nós estivéssemos na escola, vocês receberiam essas notícias em papel impresso, tá? Como nós estamos trabalhando dessa forma online, então eu vou trazer aqui na aula de hoje as notícias que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Aí tem aqui mais alguma orientação. Para isso, seu professor mediará e coordenará esse momento. Então, essas orientações aqui seriam para ser feitas na escola. Então, como nós vamos fazer aqui de forma online, de forma remota, então acompanhem a aula aí juntinho comigo. Aqui embaixo eu trouxe, esse lembrete que vai nos ajudar na aula de hoje. São notícias. Notícias são textos que transmitem uma informação sobre acontecimentos, objetos ou pessoas. Então, notícias, ela só inclui pessoas? Não. Pode ser sobre objetos, pode ser uma notícia sobre animais, pode ser notícia sobre acontecimentos, sobre fenômenos meteorológicos, vários assuntos, né? Pode-se escrever uma notícia. Tudo bem? Relatos de fatos que sejam de interesse ou curiosidade das pessoas. Aparecem nos jornais, revistas e também em sites da internet. Então, uma notícia sempre é um relato, é sobre algo que alguém contou, que aconteceu. E sempre precisa ser do interesse das pessoas ou para despertar a curiosidade das pessoas. Lembrando que as notícias, elas podem ser publicadas em jornais escritos ou telejornais, ou mesmo, né, radiojornais, em revistas e também nos sites da internet, que é o caso das notícias que vamos trabalhar na aula de hoje. Perguntas que devemos responder. Então, sempre que nós fizermos a leitura de uma notícia, a gente tem que pensar nestas perguntinhas aqui, ó. A primeira: qual é o fato noticiado? Então, quando nós formos fazer a leitura, pensa nisso. Qual é o fato? Qual é a notícia que está sendo dada? Depois, onde ocorreu? Qual o local que aconteceu? Quando ocorreu? Então, foi ontem que isso aconteceu? Foi semana passada? Foi o mês passado? Foi no ano passado? Então, pensa no tempo. Quem eram os envolvidos? Quem são as pessoas que participaram desse fato que foi noticiado, que participaram dessa notícia? E por quê? Sempre tem naquela notícia por que aconteceu aquele fato. Então, essas perguntas, elas são muito importantes sempre que nós lermos uma notícia. Tudo bem? Então,
Nessa atividade 4A, ela tem tudo a ver com a atividade 4B. Por isso que nós não temos nada para responder no nosso livro, nem na 4A e nem na 4B, certo? É para ampliarmos o nosso conhecimento em leitura. Então, aqui a atividade 4B. Leitura de uma mesma notícia em diferentes veículos. Então, na aula de hoje, eu vou trazer para vocês duas notícias diferentes. Uma vocês já viram e outra é nova, só que cada uma foi publicada em um site diferente, certo? Então, para essa atividade, vocês estarão organizados em dupla, que não vai acontecer porque a atividade ela é individual. Seu professor selecionou uma notícia publicada em diferentes jornais para que leiam. Após a leitura, mediados e conduzidos por ele, vocês comentarão como a notícia foi veiculada, podendo se posicionar a respeito dela e argumentar frente aos comentários das demais duplas. Como essa atividade ela é individual, vocês não terão como comentar com outras duplas. Então, a sugestão dessa atividade é para que vocês realizem em família. Então, nós vamos ler aqui na aula as duas notícias e vocês vão contar para uma, duas ou três pessoas da sua família, ou até mais, o que está falando essas notícias. Lembrando, deixa eu voltar um pouquinho, de responder essas perguntas. Qual é o fato noticiado? Onde ocorreu? Quando ocorreu? Quem eram os envolvidos e por que isso aconteceu? Tudo bem? Então, vamos às notícias. Passando. Essa primeira notícia nós vimos na aula passada, que foi publicado lá no portal ge.globo.com, que é o portal do Globo Esporte na internet, né? E a manchete é essa: Raíssa Leal, a fadinha faz história e é prata no skate street nas Olimpíadas. Maranhense de 13 anos faz grande prova e é superada apenas por japonesa da mesma idade, Momiji Nishiyai e Aya. Funa Nakayama completa o primeiro pódio olímpico do street feminino. Então, os nomes das três atletas, né, que venceram aí essa competição. Então, nós já lemos essa notícia, nós já falamos, né, sobre os pontos importantes, né, dessa notícia, olha só. Já falamos que a Raíssa é a atleta mais jovem da história, não só do Brasil, como das Olimpíadas, a subir no pódio, certo? Então, essa notícia nós já lemos, então na aula de hoje eu não vou ler com vocês, tudo bem? Essa segunda notícia aqui, ela foi publicada no portal esportes.r7.com, né? Que é o portal de esportes da Record. Tem aqui também, ó, da mesma forma como na outra notícia, tem aqui o endereço e aqui em cima também, ó, para vocês pesquisarem na internet, se vocês quiserem ler a notícia na íntegra. Porque na aula, como ela é curtinha, eu preciso, ó, resumir a notícia para trazer para vocês os pontos mais importantes. Então, olha o título, a manchete. Raíssa Leal conquista medalha de prata no skate street feminino. É igual outro título? Não. Com só 13 anos, a atleta mais jovem a ganhar uma medalha para o Brasil deu verdadeiro show e ficou atrás apenas de Momiji Nishiyama, certo? Então, aqui tem a data da publicação, o horário, depois que foi atualizado, às 7 horas e 3 minutos. Tem aqui todas as redes sociais, certo? Para podermos compartilhar. Então, vocês viram que o Liad também é diferente. Agora nós vamos ler a notícia. O Brasil continuou a fazer história no skate nos Jogos Olímpicos. No dia seguinte à medalha de Kelvin Oeffler, Raíssa Leal, de apenas 13 anos, conquistou mais uma prata nesta segunda-feira, 26, no Ariake Urban Sports Park, em Tóquio. Com a soma de 14,64 em suas 4 melhores notas, ela foi superada apenas pela japonesa Momiji Nishiyama,
que teve 15,26 e ficou com ouro. Funa Nakayama, também do Japão, completou o pódio. Então, as 3 meninas adolescentes, né, que ganharam as medalhas aqui nessa competição, certo? Continua aqui a nossa notícia. No início da disputa final, as 2 voltas, Raíssa somou 2,94 e 3,13, 6,07 no total. E terminou na segunda posição, né? Então, no começo, no início da disputa, ela já estava na segunda posição, atrás apenas da holandesa, que eu não consigo ler este nome, da Roos Zoestlot, com 7,14. Nas manobras, a jovem zerou na primeira. Então, a primeira manobra ela já perdeu. E depois conquistou 3,91, 4,21 e 3,39. E chegou a assumir a liderança da disputa, antes de ser ultrapassada por Nishizio. Bem verdade que o resultado foi bom, mas a expectativa era maior ainda. Pamela Rosa, que era líder do ranking, e Letícia Buffoni, que era o 4º lugar, caíram precocemente na disputa e sequer estiveram entre as 8 finalistas. Então, ali nas eliminatórias, nenhuma das 2 favoritas, nenhuma delas conseguiu passar. Elas ficaram ali, ó, e nem sequer ficaram entre as 8 finalistas. Então, coube a Raíssa Leal, de apenas 13 anos, o 2º lugar, a segunda no ranking, a representar o Brasil. Raíssa entrou para a história do time Brasil como a mais jovem atleta em uma edição dos Jogos Olímpicos e, consequentemente, a mais jovem a conquistar uma medalha. Não caiu a ficha ainda de poder representar bem o Brasil e ser uma das mais novas a ganhar uma medalha. Esse dia vai ficar marcado na história, disse Raíssa logo após receber a medalha. Então, olha só, essa segunda notícia, ela está muito mais completa que a primeira. Por quê? Aqui aparece, olha só, o ranking, ó, aqui no finalzinho tem o ranking, né, das atletas brasileiras. Aparece toda a contagem de pontos, tanto da Raíssa quanto das suas adversárias, olha só, quanto cada uma delas obteve de pontuação. E todas essas informações não tem lá na primeira notícia, certo? Então, agora que nós já lemos as 2 notícias, que são diferentes, são a mesma notícia, mas que foram publicadas em veículos diferentes, vamos lembrar que essa atividade será feita em família, certo? Então, pense aí agora, pessoal, quando você for aí na sua casa contar para a sua família essas 2 notícias que nós lemos, você vai precisar lembrar, ó, qual é o fato noticiado? Que a Raíssa Leal, nossa skatista, nossa fadinha, ganhou a medalha de prata. Que mais? Onde ocorreu? Ocorreu em Tóquio, durante as Olimpíadas. Quando ocorreu? Lá no dia 26 de julho. Quem eram os envolvidos? Então, aí tem, olha só, as 2 skatistas, né, que eram as 2 brasileiras, que eram as favoritas, que nem passaram das oitavas de final. Tem as 3 meninas, 4, né, porque uma perdeu e aí só ficaram as 3, a Raíssa e as outras 2 adolescentes, e a Raíssa que ficou em segundo lugar. E por que que aconteceu? Né? Por conta de tanto treino e tanta determinação da nossa pequena Raíssa, certo? E lembrando, olha só, que a Raíssa é a mais jovem a ganhar uma medalha em uma Olimpíada, na história das Olimpíadas, não apenas no Brasil. Tudo bem? Não esqueçam, no caso de hoje, nós não temos que fazer correção no livro, mas não esqueça de realizar essa atividade em família aí na sua casa. Se você quiser, pode tirar uma foto bem legal para publicar lá nas redes sociais da sua escola, certo? É só colocar o arroba e marcar a sua escola. Tudo bem? Essa foi nossa aula de hoje e eu espero vocês amanhã para a nossa próxima aula, certo? Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.